Paz do Senhor, meus queridos, meus amados, o tema que escolhemos para hoje está relacionado à passagem bíblica no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículos 5 até o 13, que eu vou ler agora. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, diz o versículo 9, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas eu vos digo, aliás, o 12, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 13 e último versículo. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meus amados, esse texto é muito lindo. E antes de expor algumas considerações sobre esse texto, eu preciso orar. Eu não me atrevo a ministrar a palavra de Deus sem antes pedir o discernimento, a sabedoria e tudo aquilo que for necessário do Santo Espírito de Deus para que conduza esta breve explanação. Oremos. Senhor Deus, no nome de Jesus, clamo agora neste momento, meu Pai, que o Senhor nos dê condições de ministrarmos a Tua palavra a todas as pessoas, Senhor, que por este canal de comunicação, pela internet ou pelos CDs, entendam o Teu propósito, entendam, meu Senhor, o que significa esse texto e como aplicá-lo às suas vidas. Uma lição linda sobre humildade, meu Pai, sobre fé e sobre compaixão. São coisas que atualmente estão faltando na humanidade. E nós clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua vontade e colocarmos o reino do céu e a sua justiça como o principal foco das nossas vidas. Senhor, nos ajude. Não somos dignos, mas clamamos a Tua misericórdia. Obrigado, Papai. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos, internautas, público em geral, nós nos deparamos com um texto maravilhoso. Um texto que expressa o caráter de uma pessoa que naquela época não conhecia a palavra de Deus, não era um seguidor de Jesus, muito pelo contrário. O centurião, conforme nós podemos observar em alguns estudos, o centurião era um militar encarregado de supervisionar uma guarnição da guarda romana, do exército romano, em determinada localidade. O centurião, portanto, era alguém de grande poder, de grande influência na região. É bem verdade que com esse poder, muitos dos centuriões se aproveitavam em outros locais, não sei dizer se aqui em Cafarnaum, mas era comum que os centuriões, as pessoas responsáveis pelo exército romano, praticassem atos de corrupção, pressionando os donos de terras a venderem as suas terras baratas. Homem militar naquela época
eram conhecidos como pessoas impiedosas, pessoas perigosas, pessoas que não respeitavam a vida e que, em razão disso, eram consideradas pessoas perigosas, perversas. E a população tinha medo. Os romanos eram assim mesmo. Eles conquistavam pelo braço, pela espada. E nos traz uma grande surpresa que um texto dessa magnitude seja registrado aqui na Bíblia de alguém que tinha essa condição. Muito provavelmente aquele centurião era uma pessoa rica, uma pessoa cheia de posses e, portanto, uma pessoa que com certeza tinha muitos escravos ao seu dispor. Mas, em contrapartida, nós percebemos aqui, logo a partir do versículo 5 do capítulo 8 de Mateus, que assim que Jesus entra naquela cidade de Cafarnaum, aquele homem foi encontrar-se com Jesus. Antes de adentrar nessa questão, é preciso dizer que Cafarnaum era uma cidade nobre naquela época, uma cidade que era um centro comercial privilegiado pela sua geografia, geopolítica, privilegiada por ser o caminho de muitos comerciantes, de pessoas que movimentavam dinheiro. Cafarnaum se tornou um centro muito atrativo para os viajantes, enfim, para as pessoas em geral. E, portanto, um local assim naquela época, há cerca de 2000 anos atrás, era detentora de muitos visitantes, de muitas culturas, de muitas religiões pagãs. E com isso nós percebemos também que cidades ricas, como lá em Corinto, a gente percebe isso, e em outras localidades, onde há uma concentração de riquezas, os costumes morais daquela região são, vamos dizer que, flexibilizados, de forma que o sexo, as orgias sexuais, o homossexualismo, o sadomasoquismo e tantas outras práticas condenáveis era a tônica desses locais. Isso fazia com que a moral do ser humano naquelas regiões fosse cada vez mais degradada. E com isso, a grande dificuldade de homens de Deus pregarem o Evangelho e fazer com que as pessoas os escutassem e os cumprissem e entendessem a proposta de Deus para aquele povo. Em Cafarnaum não era diferente. E muito provavelmente aquele centurião, ele era o responsável pela coleta de impostos, pela segurança, de forma que aquela região de Cafarnaum aí ganhou notoriedade, fazendo com que o exército romano ali estabelecesse uma guarnição para fins de controlar aquela localidade. E tudo isso acontece depois de 100 anos de dominação romana naquela região. Pois bem, quando Jesus adentra, assim que Jesus, através do seu ministério cansativo, depois de várias explanações do Evangelho, das boas novas do Senhor, assim que adentra em Cafarnaum, chega junto dele este centurião. Vamos analisar inicialmente a humildade do centurião. Homem detentor de poder, de riqueza, de muitos soldados às suas ordens, da população que, de uma certa forma ou de outra, tinha receio e o obedecia. O centurião, aquele centurião, podia muito bem convocar Jesus, mandar seus guardas irem pegar Jesus e trazerem a sua presença, porque ele tinha poder para fazer isso. Mas em vez disso, o primeiro ato de humildade daquele centurião foi chegar junto de Jesus quando não precisava. E em seguida, um segundo ato muito lindo da parte do centurião está relacionado à forma como ele se dirige a Jesus. Porque ele não vai conversar, ele não vai pedir uma coisa simplesmente, ou ordenar, ou tecer comentários. Ele vai rogar a Jesus algo. E a expressão que o texto nos faz entender pela palavra rogar é uma súplica, é um pedido humilde, é um pedido de ajuda, é um pedido de misericórdia. Então isso já demonstra que o coração daquele centurião já estava imbuído
de muitas das virtudes que um verdadeiro cristão deveria ter em seu coração. A exemplo do que demonstra aqui o centurião. E no versículo 6, nós podemos perceber que de imediato, aquele homem, já rogando a Jesus, já reconhece a autoridade de Jesus, chamando ele de Senhor. Senhor é uma expressão usada por pessoas inferiores aos seus superiores. E aqui, meus amados irmãos, queridos, nós percebemos que o centurião era autoridade, era considerado um senhor naquela região. Mas quando se depara com Jesus, e Jesus naquele momento não tinha qualquer sinal de ser uma autoridade política, governamental, seja lá o que for, muito provavelmente Jesus, queimado pelo sol, pelo desgaste da anunciação das boas novas, o ministério cansativo, alimentando-se mal, viajando quilômetros e mais quilômetros, atendendo ao povo, realizando milagres, saindo virtude dele, como nós percebemos ali na mulher que tinha o fluxo de sangue. E de uma forma geral, muito provavelmente, Jesus não tinha uma boa aparência, muito provavelmente suas roupas estavam desgastadas ou rasgadas ou sujas, não é? Então, quando nós percebemos um centurião com toda a sua pompa chegar até Jesus e chamar Jesus de Senhor, nós vemos um grande ato de coragem e de humildade. E em seguida, o que nos surpreende novamente ele faz o pedido. O centurião faz o pedido pelo criado ou o escravo dele, que estava lá na casa dele, paralítico, violentamente atormentado. Lá em Lucas diz que ele estava à beira da morte, em outras traduções. E meus amados, inicialmente nós ficamos pensando assim: meu Deus, um homem que tinha tudo, o centurião tinha tudo, tinha riqueza, poder, nobreza, força, dinheiro, propriedades, posses, tudo que você puder imaginar e que o dinheiro pode proporcionar, e o poder também. Muito provavelmente tinha muitos escravos. Para os irmãos terem uma ideia, naquela época existiam locais de descarte de escravos. Aquele senhor que tivesse com seus escravos doentes, ele podia levar para esse local, e esses escravos eram mortos rapidamente e enterrados em valas. Era um matadouro para escravos, porque não valia a pena cuidar de um escravo doente. Escravo não deveria ser tão caro na época, especialmente para um centurião, especialmente para um militar romano, que além de ter uma grande quantidade de escravos, podia facilmente comprar ou até ganhar escravos, ou até requisitar como forma de legitimar sua autoridade perante aquela região. Ou seja, para ele era muito fácil ter escravos. Então, o que nos faz pensar, meus queridos, que aquele homem age pedindo por alguém que não é sua família, pedindo não por ele próprio, pedindo não por um político, não por alguém que talvez tivesse privilégio, status, mas pediu por um escravo. E nesse momento nós conseguimos identificar no texto um grande ato de piedade, de coragem e de misericórdia, porque ele pediu por um escravo, que talvez não tivesse valor nenhum para a sociedade, mas para aquele centurião, naquele momento, aquele homem tinha valor. E aí eu preciso, pelo Espírito Santo de Deus, abrir um parêntese para dizer para você que está escutando essa mensagem, que está vendo esta mensagem: para Deus, todos nós somos importantes. Para Deus, ainda que você esteja em pecado, ainda que você esteja jogado na sarjeta, ainda que a sociedade não lhe dê valor, ainda que você seja considerado uma pessoa de baixa qualidade, porque talvez você não tenha dinheiro, ou não tenha moral perante a sociedade, no sentido de status, para você, que talvez seja um viciado, uma pessoa que talvez seja portador ou portadora do vírus HIV, pessoa doente, enferma, seja lá você quem for, e que você esteja assistindo essa mensagem nesse momento, Deus lhe diz agora: você é importante para Jesus Cristo de Nazaré. Foi por você que Deus enviou seu Filho, e que esse Filho, chamado de Jesus Cristo de Nazaré, entregou sua própria vida por mim
e por você, independentemente das condições, das circunstâncias e das situações, quaisquer que sejam, na sociedade, vida pessoal e família. Os outros podem até lhe desprezar, sua própria família pode lhe desprezar, mas Jesus Cristo lá dos céus está dizendo: você é importante para mim, meu filho, eu entreguei minha própria vida por você. Creia nisso. E a Bíblia mostra vários exemplos do amor intangível de Deus pela humanidade. Lá em Salmos a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é tão grande que vai de eternidade em eternidade, e não dá para mensurar isso. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus é tão amoroso que Ele enviou seu próprio Filho para morrer em morte de cruz. Para todo aquele que nele crê, tenha vida plena, vida eterna, vida em abundância. E esse é o amor de Jesus, é o amor de Deus, do Espírito Santo de Deus impregnado em nós, que resolvemos aceitar Jesus como nosso único Salvador, porque não há salvação fora de Jesus Cristo. A Bíblia diz isso claramente: não há salvação no outro, não há salvação no outro nome. E portanto, amados irmãos, nós temos que reconhecer a autoridade de Jesus Cristo nas nossas vidas, na vida da sociedade, na vida do mundo, porque esta autoridade Ele tem, assim como o centurião de Cafarnaum reconheceu aquela autoridade, e pedindo por alguém que ele nem conhecia. Precisamos desenvolver mais a capacidade, a perspectiva do amor ao próximo. Aliás, Jesus Cristo já disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus Cristo nos amou? Nos servindo, entregando sua própria vida por pessoas que não mereciam esse esforço, porque eu e você não merecíamos. Mas Ele é tão bom, Ele é tão gracioso que Ele nos oferta isso gratuitamente. Mas é necessário que tomemos um posicionamento, uma decisão, e o sigamos. Amém? Pois bem, aqui o texto demonstra claramente que o centurião, ele pediu pelo escravo. Aí eu fico pensando, eu abro um segundo parêntese, pelo Espírito Santo de Deus, para pensar o porquê o centurião assim agiu. Muito provavelmente, aquele escravo, mesmo na sua vidinha modesta, no seu difícil cotidiano, mesmo diante das suas incapacidades e impossibilidades pelo fato de ser escravo, ao servir o seu Senhor, ele servia prontamente, com humildade. Muito provavelmente, aquele escravo não dava tristeza, não proporcionava tristeza ao seu centurião, e sim alegrias. De forma que, no dia a dia, o centurião provavelmente percebeu que aquele escravo fazia as coisas com amor, com carinho, independentemente da sua condição. Meus amados, sabe o que é que conquista as pessoas? É respeito, carinho, dedicação, perdão, fruto do Espírito, entre tantas outras virtudes, porque neste mundo egoísta, em que visa só vantagens o tempo inteiro, está se disseminando cada vez mais falsas heresias, comportamentos errôneos, práticas sexuais condenáveis pela Bíblia, entre tantos outros aspectos, anda faltando amor, falta misericórdia, falta piedade, falta tanta coisa no nosso meio. E quando nos deparamos com uma pessoa imbuída desses sentimentos, dessas atitudes, dessas virtudes, nós simplesmente ficamos admirados, nós simplesmente ficamos extasiados em pensar: meu Deus, ainda existem pessoas assim, ainda existem pessoas dispostas a nos tratar com carinho, com amor, com dedicação, com sinceridade, com humildade, como provavelmente aquele escravo o fez com o centurião e ganhou o coração do centurião. E aqui eu abro um outro parêntese. A você que é cristão, que conhece a palavra, a você que é crente em Jesus Cristo de Nazaré, como seu único Senhor e Salvador, a você que está na obra de Deus, a você que é obreiro, não importa o cargo eclesiástico. Será que nós estamos agindo com um comportamento semelhante a esse, demonstrando para a sociedade que nós temos um caráter cristão formado dentro de nós e é Jesus Cristo que nos formou?
Será que nós temos feito com que as pessoas cheguem até nós para serem bem tratadas? E aí, com um bom testemunho pessoal e interpessoal, ou intrapessoal no caso familiar, possamos conquistar o carisma dessas pessoas. E se forem pessoas não crentes, e podemos dizer para elas: olha, sabe por que eu ajo assim? Porque o amor de Jesus impregnou meu coração. E agora Deus me transformou. E se você quiser ser transformado, aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, que com certeza a sua vida vai ser transformada. O seu caráter vai ser moldado assim como Deus deseja e planeja. Porque Deus tem um plano na vida de cada um. Amados, essa é uma verdade necessária e dura. Porque nós temos percebido, inclusive no meio cristão, a falta de amor de muitos que conhecem a palavra, mas perderam o primeiro amor. E é isso que Deus tem contra vocês, ou contra mim, se assim eu estiver agindo. Voltemos ao primeiro amor. Desenvolvamos compaixão pela obra de Deus, pelo ser humano, pelo nosso semelhante, assim como Ele nos amou. Amados, imediatamente a postura, ao reconhecimento do centurião, ao chamar Jesus de Senhor e pedindo pelo seu escravo, no versículo 7 de Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus imediatamente se prontificou para atendê-lo. Pois ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Veja que coisa linda. Como Jesus está pronto, de braços abertos inclusive, para atender os anseios daqueles que o buscam. E aqui, meu amado irmão, para você eu digo, com toda a convicção do mundo, Jesus está pronto para atender o seu pleito. Claro, que de acordo com a vontade dele, que é soberana, como ele vai fazer, nós não sabemos. Nós sabemos que ele está pronto, está prontificado a atender os nossos anseios, desde que os nossos anseios sejam legítimos e sinceros. Porque aí pelo mundo anda se pregando prosperidade demais. Tudo é prosperidade, prosperidade, cura, e o resto do evangelho não é pregado. Isso é um erro. Chamamos de teologia da prosperidade e temos que ter muito cuidado com isso. Porque Jesus diz, olha, quando o jovem procurou Jesus e queria segui-lo, uma das coisas que deixou ele muito, perturbado, foi Jesus ter dito a ele que ele doasse seus bens, porque o seu coração estava focado nos bens. E ele disse, olha, doa teus bens e segue-me. E ele se entristeceu e resolveu não seguir Jesus. Porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, o amor exagerado ao dinheiro. Em outros momentos nós percebemos outras pessoas querendo seguir Jesus, e a resposta de Jesus foi, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Onde é que está falando de prosperidade? Não estou dizendo que seja errado ter as coisas, mas tudo que você tiver ou eu tiver deve ser colocado à disposição do reino de Deus, para a obra do Senhor também, não só para a nossa comodidade ou para suprir as nossas necessidades materiais. Porque na realidade temos que nos preocupar em juntar tesouros no céu e não aqui na terra, onde a traça e o ferrugem comem tudo com o decorrer do tempo. Amém, amados? Então, pensemos que a situação é grave na sociedade. As pessoas se tornaram muito materialistas, muito mesquinhas, inclusive no meio cristão. Eu não vejo ninguém procurar, eu vejo poucas pessoas procurarem as denominações evangélicas, os templos, porque a igreja somos nós, para simplesmente orarem, para adorarem, porque o motivo do culto é adorar, é ofertar a Ele. A gente não vai para o culto para receber, não. A gente vai para ofertar, para adorar. Claro que acabamos recebendo mais do que merecemos, porque Deus é bom. Mas o primeiro motivo do culto é ofertar sacrifícios, e que subam esses sacrifícios à presença do Reino da Glória, como algo cheiroso às suas narinas, com bálsamo cheiroso. Pois bem, coloque isso na sua cabeça, e eu na minha também. Vamos para o culto para oferecer a Deus um culto de adoração. E não atrás de cura, disso e daquilo outro. Claro, Deus faz como quer. Mas Deus está preocupado aqui com o nosso coraçãozinho, que tem dentro do nosso coração. Amém? Pois bem, Jesus se prontificou
Porém, quando Jesus se prontifica, veja que humildade do centurião. Ele responde, no versículo 8, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Nesse momento, eu imagino que Jesus ficou passado. Claro, Jesus sabia de todas as coisas. Eu estou só conjecturando para ilustrar estas breves considerações. Mas, meus amados, alguém que não conhecia o conteúdo das Sagradas Escrituras, os pergaminhos, a Torá, ou qualquer outro livro dos profetas maiores ou menores, ou salmos, tudo indica que ele não conhecia nada. E mesmo assim, quando Jesus se prontifica, ele não se achou digno da presença de Jesus na sua casa. E olha que a aparência de Jesus não era das melhores. Lá em Isaías a Bíblia diz que Jesus não tinha formosura não. Amados, essa atitude me impressiona. Um homem que tem autoridade. E muitas vezes nós somos tão mesquinhos, porque temos um dinheirinho a mais, alguém que pode ter um dinheirinho a mais, ou ter um carrinho melhor que o outro, ou ter uma roupinha melhor que a outra, já se acha superior, já trata os outros com o nariz empinado, já trata os outros com arrogância. Alguém que estuda mais um pouquinho, conseguiu entrar na faculdade, já se acha superior em intelecto aos demais. Amados, nós temos que nos despir desses sentimentos maus, porque esses sentimentos maus cultuam não a Deus, cultuam o diabo, o inferno, o inimigo das nossas almas. Veja o exemplo, o padrão é a Bíblia. E que nós não nos desviemos dessa palavra, porque nessa palavra há salvação, nessa palavra há poder, há ensinamento, exortação, edificação, consolo, mas correção também. A palavra de Deus é perfeita. Deus não erra e jamais errou. Ele é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Pois bem, continuando aqui as nossas explanações, nós podemos perceber que para legitimar a colocação de humildade que esse centurião fala, que não é digno que Jesus entre na casa dele, ele explica no versículo 9 que ele é um homem de autoridade, e ele tem experiência disso, e ele diz, olha, quando eu mando meu servo, ou meus militares, meus soldados fazerem alguma coisa, eles o fazem, porque eles são obedientes, eles temem a minha autoridade, e ele está legitimando a condição de Jesus, no sentido de ser Senhor, porque ele diz, olha, se tu disser somente uma palavra, o meu criado sarará. E esse princípio da autoridade, ele tem a fé nele. Da mesma forma que ele crê que dando uma ordem, seus soldados cumprissem, ele também acreditava que se Jesus desse uma ordem à enfermidade, para a enfermidade sair do corpo daquele escravo, essa enfermidade sairia. Veja que fé, irmãos. E digo mais, o centurião era um gentio, não era um judeu. Era um povo que estava, naquele momento, segundo o intelecto deles, estava fora do plano da salvação. O escravo também era um gentio, provavelmente um grego. Mas essa categoria de pessoas, a qual não estava prevista no plano da salvação até aquele momento, porque o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, foi anunciado lá na antiga aliança como sendo o Salvador, porém, do povo judeu. Por Abraão, Isaac e Jacó, depois Israel, pelos israelitas. Mesmo assim, aquele homem consegue desenvolver uma fé, uma compaixão, uma piedade, uma misericórdia tão grandes que Jesus fica maravilhado. E é isso que diz o versículo 10. Porque Jesus ficou maravilhado, ouvindo aquilo que o centurião tinha dito. E fez questão de dizer àqueles que estavam e presenciaram o ato, de que nem esse povo que Deus escolheu para ser seus filhos do Egito, Israel, nem perante esse povo, Jesus tinha encontrado até aquele momento tanta fé. Veja que Jesus nesse momento faz uma homenagem. Mas essa homenagem vem seguida no versículo 11 por um alerta preocupante, que diz assim, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. E os filhos, versículo 12,
do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas palavras desses versículos 11 e 12 estão coadunadas com a parábola da porta estreita, onde se propaga a mesma ideia de que o povo escolhido para ser salvo, que inclusive Deus diz: olha, esse meu povo será uma nação de sacerdotes reais, que essa condição Israel perdeu para nós hoje, igreja cristã legítima, que tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Esse povo perdeu essa qualidade, porque estava dentro dos planos de Deus, mas não tinha desenvolvido a sua fé completamente. E isso acontece quando nós não nos envolvemos com o serviço cristão. Meus prezados, minhas prezadas, quando nós nos envolvemos com o serviço cristão, nós aprendemos, o caráter de Deus vai sendo firmado dentro de nós. Por motivos de alegria, ou de tristeza, ou de sofrimento, Deus vai moldando o seu caráter, a sua imagem e semelhança em nós. A Bíblia diz lá em Colossenses que nós temos que nos preocupar com as coisas do alto, ou seja, as coisas espirituais. Mas nesta vida louca que levamos, nós nos preocupamos com trabalho, com família, com estudos, com tudo. E por último lugar vem Deus. E aí, o caráter de Deus e as virtudes que deveriam estar no nosso coração, no nosso comportamento, nos nossos sentimentos, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, não se desenvolvem com perfeição. A Bíblia diz que isso são frutos imperfeitos. E aí, o que é que acontece? Nós acabamos perdendo o foco em Jesus Cristo e submergimos. Como Pedro submergiu quando estava andando pelas águas, por cima das águas, a encontrar Jesus. Mas aí o vento, o gotejar das águas, não sei, batendo nele, ele perdeu o foco em Jesus e focou mais no problema e começou a submergir. Esse é um exemplo clássico de que quando nós perdemos o foco em Jesus, nós submergimos também. Amados, a Bíblia diz, olha, que nós temos que buscar em primeiro lugar, a primazia de Deus. E sempre será assim, e deverá ser assim, porque só Ele é digno. O reino dos céus. Quando eu falo em reino dos céus, falo dos mandamentos de Jesus, falo na vida cristã, no serviço cristão, falo na piedade, falo em tantas coisas. E a justiça de Deus, não a justiça do homem, que é necessária, claro, mas não é perfeita. Justiça de Deus. E a Bíblia diz, Deus diz, olha, e se você fizer isso, todas as demais coisas lhe serão oferecidas, lhe serão acrescentadas. Deus está dizendo, eu sou provedor, mas eu não estou interessado em outras coisas, a não ser uma adoração a mim. E a adoração não é só pela boca, pelos louvores e pelos joelhos no chão, mas com atitude, pregando o Evangelho, praticando caridade e fazendo aquilo que Jesus fez. Porque se nós nos distanciamos do serviço cristão, como poderemos adquirir as virtudes da parte de Deus em nossas vidas? É por isso que tem tanto cristão amargo, seco, impiedoso, que não perdoa, malicioso, todo troncho. É por isso, não se envolve. E quando se envolve com soberba, com arrogância. Tem muita gente que acha que é dono da verdade. Tem muita gente que acha que sabe todas as coisas e trata os outros com desprezo, olhando de cima para baixo. E a Bíblia não diz que devemos agir dessa forma. Muito pelo contrário. Amar os nossos inimigos e oferecer o outro lado da face quando formos agredidos é princípio que Jesus estabeleceu. Mas eu vejo pouca gente. Tem muita gente que diz assim, mas eu vivo pela graça, é só eu confessar pela minha boca e acreditar no meu coração que eu já estou salvo. Amados, a Bíblia diz, veja como é a graça. Os mandamentos dizem, olha, não adulterarás. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo diz, não é nem preciso adulterar para ser adúltero. Basta você, no seu coração, pensar em adulterar. Que dessa maneira você já se tornou adúltero. Veja como é a graça. É muito mais exigente do que a lei e os profetas, pode ter certeza. Porque é um discurso aí de que a graça
agora está frouxa. Pode fazer tudo, pode andar como quiser, inclusive mostrando as partes sensuais do corpo. Que não, eu vivo pela graça, mas não é assim, amados. A Bíblia busca na nossa vida, Deus busca na nossa vida a excelência do seu reino, nas nossas práticas, nas nossas condutas, no nosso comportamento. Estou sendo redundante, mas é preciso. Nos nossos pensamentos, no nosso olhar, no nosso falar. Excelência. E a excelência de Deus, pela graça em Jesus Cristo de Nazaré, é muito mais exigente. Pois bem, é por isso que muitos serão lançados nas trevas exteriores. Esse texto está relacionando ali os israelitas da época, os judeus, que tinham um coração impiedoso mesmo, achando que por serem religiosos, e aí vem um alerta, tem muita gente que se acha religiosa, que vive se achando religiosa, mas o coração é duro. De que adianta? Lá, na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, se eu não me engano, primeiro aos Coríntios ou segundo, não lembro, mas capítulo 13, versículos de 1 ao 13, falando sobre amor. A palavra nos diz, a palavra de Deus nos diz que sem amor, meu irmão, tudo que nós estamos fazendo é em vão. Sem amor, Deus rejeita as nossas ofertas. É a Bíblia, não é? Olha, é a Bíblia. A Bíblia é a única palavra absolutamente correta deste universo. E ela diz isso. E aí? Vai ficar com suas próprias filosofias, com seus próprios conceitos, ou você vai se render aos conceitos de Deus? Eu desejo, meus amados, me render aos conceitos de Deus. Que Deus desfaça-me de mim próprio, para que o seu Santo Espírito seja abundante no meu coração. Para que Jesus seja o Senhor da minha vida, das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus olhos e de todo o meu proceder. Eu reconheço, eu busco reconhecer a soberania de Deus, o senhorio de Jesus Cristo na minha vida e na vida da igreja. E você está disposto a reconhecer a soberania de Deus? Então desfaça-se dos seus conceitos, leia a Bíblia e aprenda com o Santo Espírito de Deus o que Ele quer dizer a você e o que Ele deseja como plano para a sua vida. Porque se assim você se render, como o centurião se rendeu, Deus vai realizar grandes maravilhas no propósito que tem para a sua vida, seja lá como for. Amém? Pense nisso. Eu preciso me curvar à Bíblia Sagrada. E não fazer com que a Bíblia sirva aos meus propósitos. Que as pessoas querem moldar Deus ao que as pessoas acham. É o contrário, meu irmão. Nós é que temos que nos adaptar à Bíblia, não a Bíblia a nós. O Senhor é soberano, Ele é o nosso Senhor. E nós não somos senhores de nada. Deus diz que até a quantidade de cabelos que está na nossa cabeça, Ele sabe. Isso quer dizer que nosso mesmo nós não temos nada. Essa roupa que você está vestindo não é sua não. Ela vai se acabar. Quando você morrer e quando eu morrer e formos para debaixo da terra, nada levaremos, a não ser as boas e más obras. Portanto, nos preocupemos com as boas e más obras, porque Deus vai querer que nós prestemos contas no dia do julgamento determinado. E aqueles que forem obedientes estarão à direita com Jesus Cristo. Porém, os que forem desobedientes estarão à esquerda e herdarão o inferno. Amém, amados? Pois bem, esse é um alerta para os cristãos também. Cristãos que se acham já nos céus, mas agem com arrogância, não têm amor no coração, são facciosos, são legalistas, são formalistas, são impiedosos. Cuidado, meu irmão. Reflita sobre sua vida. Porque aqui a Bíblia me diz que Deus se afasta dos soberbos, porém dá vitória aos humildes. Reflita sobre isso, meu irmão. E não importa quantos anos de evangelho você tem, a luta é até o final. Se você padecer antes do final, ou eu, dançou, perdeu. Porque ele vem como um ladrão, né? No arrebatamento. Ou sabe-se lá o que pode acontecer antes disso, nas nossas vidas. De fato aqui, temos que sermos fiéis, permanecermos firmes, até o final, para que possamos alcançar a coroa
da vida eterna. E no versículo 13, Jesus diz ao centurião: vai, como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Deus é sensível aos seus problemas. Deus é sensível às suas necessidades. Mas Ele quer que eu e você nos manifestemos coerentemente de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada, perante a sociedade, a nossa família, o nosso trabalho, a igreja. E assim, Ele diz que está apto, não só apto, como atenciosamente disposto a atender às nossas súplicas. Mas saiba que a vontade é dele. Ele é soberano. Se Ele não conceder algo que você peça, não pense que é porque Ele é impiedoso, nem insensível. É porque talvez você ou eu precisemos passar por momentos de dificuldades para firmar o nosso caráter, porque treinamento não é no deserto, não é verdade? Às vezes uma prova é permitida para moldarmos o nosso pensamento à imagem, ao desejo do que Deus quer nas nossas vidas. Prova, irmãos. Não há vitória sem prova. O povo de Israel passou pelo deserto. E quem diz que eu e você não somos dignos de passar pelo deserto? Temos que passar sim. Vários desertos vão aparecer na nossa vida. Mas sempre, se você permanecer caminhando fiel com Jesus Cristo de Nazaré, você há de passar certos desertos e o nome do Senhor seja glorificado. Não é porque você merece, não. É porque tudo é para a honra e glória dele. Então, tenhamos maturidade espiritual. Deus pode prover, sim, mas é da forma dele e quando ele quer. E se ele quiser. E se ele não quiser prover a solução para os meus problemas, não tem problema. Eu amo, eu quero, eu desejo e desejo segui-lo, independentemente do que ele faça na minha vida. Isso sim. Não que eu tenha, mas estou querendo ter um caráter cristão, assim como demonstram as Sagradas Escrituras. Mas o verdadeiro cristão, ele não está distrito àquilo que pode acontecer na sua vida. É feito o apóstolo Paulo diz: sei passar por bonança, sei passar por dificuldade. Paulo está dizendo que, independentemente das circunstâncias exteriores, ele diz e afirma: olha, meu caráter permanece constante. Meu caráter cristão, meu propósito, minha chamada não serão alteradas. Nem se eu tiver com dinheiro no bolso ou se eu estiver passando fome. Porque o Espírito que está em mim está ligado nos céus. E a bondade de Deus, a misericórdia estão impregnadas no meu coração. E não vão ser as circunstâncias externas, políticas culturais, sociais, ou de saúde, ou sei lá o quê, que vão alterar o meu propósito para com Deus. Amém? Reflita sobre isso, meus amados. E que Deus possa proporcionar na sua vida mais intimidade com Ele. Porém, mais intimidade com Ele significa, muitas vezes, passar por momentos de dificuldade. Porque Deus quer saber da nossa intenção para com Ele. Que é muito fácil seguir a Jesus com o bolso cheio. Eu quero ver passando dificuldades, clamando aos céus e sem resposta no momento. É assim que o cristão vai caminhando, de graça em graça, de glória em glória. E Deus é justo e fiel para cumprir o que promete. Amém? Que tenhamos esse caráter, assim como o caráter centurião. Que Jesus ficou maravilhado com essa situação. Amém? Que possamos honrar o Senhor, porque só Ele é digno de honra, louvor e adoração. Obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus, e até o próximo encontro. Jesus ama você, não se esqueça disso. Amém.